O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Alô, galera ligada no podcast Meio Campo. Estamos começando mais uma edição desta parceria de 10 anos entre a Central 3 e o trio Ternura de outrora. Eu não estive presente na sexta-feira passada, pois eu fraturei a fíbula. Eu nem conhecia esse osso, mas fraturei a fíbula jogando bola na segunda-feira passada. Estou melhor, readequando a passada, mas estou de volta aqui ao podcast, estava com saudade. O Bonsa me substituiu muito bem na edição passada. Obrigado. E Bonsa, você está vendo White Lotus? Eu tô. Coisas escandalosas acontecendo. Pois é, o episódio de ontem eu fiquei achando que ia rolar aquele diálogo do Bison com a Chun-Li no filme Street Fighter. Sabe que vai ter que ser mais. Que a Chun-Li desabafa, ela fala pro Bison: você não lembra quando você queimou a minha vila e matou meu pai? Aí ele falou: pra você foi o dia que o Bison entrou na vila e matou seu pai. Pra mim era terça-feira. Teve essa cena, exatamente. Não vou dar mais contexto, mas bom. Sem mais spoilers, mas teve exatamente isso. E como é que tá a sua perna? Tipo, você tá engessado? Eu tô com a bota aqui. Eu tô com a bota. Quanto tempo afastado dos gramados? 4 a 6 semanas. Você volta antes do Neymar? Ou... Aí podemos botar essa bet aí, viu? Eu confio mais em mim. Qual será a odd, hein? A odd pro Matias voltar pro futebol antes do Neymar, hein? Mas 4 a 6 semanas, mas então, não tá foi maduro. Uma fraturinha também, não, né? Foi uma microfratura. Fraturei também. A fíbula, tipo, parece que tinha quebrado a perna. Mas... Não, foi uma... Meu pé virou pra trás, eu fui tentar impedir um lateral, aí, enfim, caí mal e o pé virou, aí deu essa microfratura, mas nem tô tomando analgésico. Ainda numa jogada de baixa recompensa, né? Só deixa o lateral, né? Pois não, mas tava um jogo pegado, viu? Porque a gente tava jogando com os moleques lá na Associação Okinawa. Um salve pro David, que acompanha a gente de vez em quando, cuida lá da quadra. Mas não foi 2 empates seguidos, eu não queria perder. Então tava naquele momento, assim, 10h30 da noite, é quando acontece esse tipo de coisa. E ganhou, então? Hã? Não, então? Acabamos perdendo, porque tava 1 a 1. O time não funciona. Não foi por isso, mas eu acho que foi o choque coletivo. Entendi, certo. Mas é isso. Felipe Lobo, presente aqui conosco. Muitos apoiadores também do Meio Campo ao vivo aqui. Eu vejo pelo nome Verdinho aqui na caixa de comentários. E Felipe Lobo, para quem quiser apoiar aqui o nosso canal, como que faz? Não é tão difícil, né? Se está acompanhando pela live, é ridículo. É muito fácil. Então, você que é apoiador, você quer ser um apoiador, quer fazer com que esse podcast continue existindo, quer ajudar a gente a colocar comida em casa, você pode ser apoiador. Se você está ouvindo aí no seu tocador, no seu Spotify, no seu iTunes, no seu tocador específico aí que você usa, na descrição do episódio tem aí o link para você ser apoiador do Meio Campo. Se você está aqui na live, está vendo no YouTube ao vivo ou está vendo gravado, é só você ser membro aqui no canal do YouTube. Você tem 3 planos, em cada um deles tem coisas diferentes, mas no terceiro, que é o centenário, você pode inclusive fazer parte de um grupo com a gente para a gente trocar uma ideia, e é sempre legal. Então, seja um apoiador, porque você estará ajudando a gente a fazer mais coisas aqui, porque, como vocês sabem, a gente faz o podcast, já tem a newsletter, que também tem o link aqui na descrição para você se inscrever, e a gente quer fazer mais. Então, com o seu apoio, a gente consegue fazer mais, e a gente consegue colocar... Alimente um jornalista, coloque aí, dê o seu apoio, pagando um cafezinho por mês, você ajuda a gente a continuar fazendo o nosso trabalho aqui.
Pois é. Ô, Leandro Stein, me fala sobre o acesso do Primavera de Indaiatuba. Não vou me estender muito, né? Assim, embora feliz com o resultado, mas merecido, né? Um acesso do Primavera foi uma campanha excepcional já na fase de classificação. Dominou os jogos das semifinais contra o Taubaté, um acesso inédito, né? Bastante recompensado também, porque o Primavera nunca tinha disputado a primeira divisão do Campeonato Paulista, mas é um clube muito tradicional, né? Assim, tem décadas e décadas de história nas divisões de acesso, então é bacana por conta disso também, subiu junto com o Capivariano. E uma informação sobre a anatomia, Matias, você falou que não conhecia a fíbula, mas você conhecia o perônio? O perônio e fíbula e a tíbia. São o mesmo osso. Não, exato. Se forem fazer um remake do Castelo Rá-Tim-Bum, vai ter que ser tíbio e fíbula agora, porque vão ter que ser gêmeos bivitelinos e não univitelinos, porque o osso que era chamado de perônio agora então é chamado isso. de fíbula. Porque eu não lembrava da fíbula mesmo. O perônio eu lembrava por conta do Castelo Rá-Tim-Bum. Sim, a fíbula é o perônio. Entendi. Então tá explicado. O ortopedista que me atendeu podia ter essa viveza de espírito, até porque ele era mais novo do que eu. Poderia. Às vezes não acompanhou o Castelo Rá-Tim-Bum, mas acho difícil, né? Dependendo da idade, se é médico formado, já deveria ter acompanhado o mínimo, né? E também fica aqui um salve, né, para os nossos ouvintes aí, torcedores do Vila Nova de Goiás, do Operário de Ponta Grossa, do Souza da Paraíba, do Gama no Distrito Federal. Outro dia tinha bastante gente comentando. Campeões estaduais neste final de semana. O América de Natal também, Confiança, enfim. Fica aqui o alô para a galera que tirou uma onda aí nesse final de semana. Mas a gente vai falar agora, vamos falar de futebol brasileiro mais adiante, mas começar falando de La Liga, né, que está pegando fogo. O Barcelona continua na liderança, sendo perseguido de perto pelo Real Madrid, que tem, né, no Kylian Mbappé, um dos grandes protagonistas dessa temporada, no qual, inclusive, igualou o recorde de gols do Cristiano Ronaldo na sua primeira temporada pelo conjunto merengue, né? Tava até pegando os números aqui, que o Cristiano teve uma média absurda, né? Foram 33 gols em 35 partidas disputadas. Só que o Real Madrid não ganhou nada naquela temporada 2009-2010, né? O Mbappé pode ainda fazer mais gols, né? Acho que a média não chega, né? Mas também pode ser campeão espanhol, europeu e da Copa do Rei também. É muito doido essa coisa do Real Madrid, porque, 33 gols são muitos gols, né? Assim, é uma marca muito importante. E mesmo assim, tava um clima super de cobrança no Bernabéu, né? A vitória por 3-2 foi bem sofrida ali, foi no final, no final não, mas enfim, fez o primeiro, tomou a virada e virou de novo o jogo, né, para 3-2. O primeiro e o terceiro gols do Mbappé, o segundo do Bellingham. E, assim, tá uma sensação de que a primeira temporada do Real Madrid, do Mbappé pelo Real Madrid, não tá sendo grande coisa, assim, não vem sendo grande coisa, porque o Real Madrid teve altos e baixos, né? Mas, 33 gols é gol pra caramba. Ele igualou essa marca do Cristiano Ronaldo na sua primeira temporada no Real Madrid. E, curiosamente, o Cristiano Ronaldo também chega no Real Madrid sem poder vestir a camisa 7, que era a preferida dele, veste a camisa 9. O Mbappé, ele vestia a 7 no PSG e ele veste a 10 na seleção, né? Então, eu imagino que ele possa usar qualquer uma delas, mas as duas são ocupadas, né? Uma pelo Vinícius e outra pelo Modric. Não dá pra ele teve que pegar a 9, que era a que estava livre. E ele faz uma boa temporada, né? Os primeiros 2 meses, principalmente, do Mbappé, ele parecia muito perdido em campo, né? E acho que até é normal, o time estava tentando se encaixar e o próprio Ancelotti estava buscando um lugar que o time funcionasse, né? Mas ele tem funcionado muito bem no time
E o próprio Bellingham é um cara, eu acho que é um dos caras mais importantes para a temporada do Real Madrid, porque ele é um resolvedor silencioso de problemas. Então, várias vezes, para que esse time funcione, o Bellingham precisa fazer um sacrifício de fechar um dos lados, normalmente o lado esquerdo, para que o time tenha algum equilíbrio. A gente falou bastante da seleção que falta isso, né? Falta justamente um jogador, ou não, né? Vários jogadores que entendam que precisa ter um papel ali de fechar linhas, sem a bola vai precisar contribuir. Isso acaba implicando que ele tem um papel menos ativo, às vezes, em termos ofensivos, como ele teve na primeira temporada, né? Ele foi muito mais participativo em gols e tudo, mas ele tem ajudado o time a se equilibrar, e isso é fundamental para você manter a ofensividade, né? Mas houve até um momento meio de um burburinho ali, eu não vou dizer vaia, porque assim, não sei se só no estádio daria para saber, mas deu uma sensação que a torcida tava meio insatisfeita, assim, né? E a gente sabe que a torcida do Real Madrid talvez seja a mais chata do mundo, né? Porque o time tem que ganhar, e ganhar bonito em todos os jogos, em todos os campeonatos. Eu entendo que tem uma cobrança para isso, porque é o time mais rico, ou pelo menos um dos mais ricos do mundo, um dos mais prestigiosos do mundo, mas tem essa cobrança. Mas eu acho que a temporada do Mbappé é muito boa, inclusive a ponto de que, se o Mbappé e o Real Madrid forem longe na Champions League, talvez irem até a semifinal ou uma final, eu acho que ele entra como candidato a um dos melhores da temporada, porque ele tem feito uma boa temporada. Mas é uma sensação estranha, né? Por isso que até já se fala do Ancelotti talvez sair antes do fim do contrato, que é 2026, certamente não para assumir a seleção brasileira, mas tem uma coisa estranha no Real Madrid, né? Parece tá bom, mas não tá. Ou tá ruim, mas tá bom. Assim, é um negócio meio estranho, né? É que o desempenho do Real Madrid é meio altos e baixos, né? É um time que não tem... muitas vezes não tem domínio do jogo, né? Muitas vezes tem meio que... passa essa sensação de que os jogadores estão resolvendo mais na individualidade, o que na real sempre foi meio que a marca desse time do Ancelotti, desde que ele retorna para o Real Madrid, e dá certo, né? Então não é exatamente um problema. E tem dado certo, né? O Real Madrid está fazendo uma boa temporada. Acho que a melhora do Mbappé, colocando desse jeito, é um lembrete só do como o futebol é processo, né? Assim, é lógico que ele teve algumas dificuldades quando ele chega. Ele chega num time que já era campeão europeu, não é que era um time também pronto, esperando só um ponto esquerda, era um time que já tinha jogador jogando por lá, exigia várias adaptações, e mesmo naquela época, né, ele estava com tipo 12 gols em 14 jogos. Então não é que ele não estava produzindo, né, mas ainda tinha algo de estranho, acho que continua tendo um pouco ainda, mas vai gradativamente melhorar, né? Seja com o Ancelotti, que é ótimo em adaptar os jogadores, ou com o próximo técnico, seja lá quem ele for, vão encontrar uma maneira de encaixar todo mundo, né? Nesse jogo, por exemplo, o Vinícius e o Rodrigo saíram do banco, entrou com o Arda Güler e com o Brahim Dias, junto com o Bellingham, então é um formato diferente de time, né? O Brahim Dias e Arda Güler são um pouco menos verticais do que Vinícius e Rodrigo, então ainda se o Leganés causou vários problemas, né, exigiu bastante do Real Madrid. O Mbappé fez um gol de falta, que acho que nunca tinha acontecido, foi uma novidade na carreira dele, mas essa briga pelo título tá ficando realmente bem interessante, né, porque o Barcelona também tá muito bem. O Barcelona, ele teve uma pequena oscilação no fim do ano passado, mas ele logo voltou, né, e hoje parece um dos times mais fortes da Europa, com 3 pontos de vantagem para o Real Madrid, tudo bastante indefinido. O que aconteceu mesmo é que o Atlético de Madrid parece ter saído dessa briga, né? Empatou com o Espanyol, o primeiro jogo depois da derrota para o Barcelona, né? Que veio logo depois da derrota para o Real Madrid. Então os caras até tiveram umas semanas para espairecer, vencer o Brasil, fazer outras coisas, mas é muito difícil recuperar um psicológico de um time
que levou 2 pancadas como o Atlético de Madrid levou. Eu discordo que eles aproveitaram essas semanas para esclarecer, porque o Simeone voltou a falar da eliminação em coletiva, né? Assim, os caras não então. viram isso, eles ainda estão muito impactados por isso. Sim. E assim, o time vai ficando para trás, você desperdiçar Quis dizer 2 mais que pontos. era uma oportunidade, né? Sim, mas eles não aproveitaram a oportunidade. E assim, não foi uma boa atuação contra o Espanhol. O Espanhol é um time fraco, enfim, era mesmo fora de casa, era a obrigação de vitória para o Atlético de Madrid. Você desperdiçar esses 2 pontos no momento em que você vem de 3 rodadas sem vitórias, né? E o Atlético de Madrid também tinha perdido, além do Barcelona, para o próprio Getafe, né? Então é uma situação que, enfim, o time acaba ficando pelo caminho. E aí, só para dar um destaque também, outros 2 destaques nessa rodada. Mais brevemente, o Valência. O Valência conseguiu uma vitória sobre o Mallorca por 1-0 em casa e está com 31 pontos, 4 pontos acima da zona de rebaixamento. O Valência conseguiu se recuperar de maneira exemplar no Campeonato Espanhol, né? Era um time que passou muito tempo na zona de rebaixamento, candidato ao descenso. Tinha toda a questão das enchentes em Valência, né, que causaram atrasos em relação aos jogos, uma carga emocional muito grande, a má gestão do Valência, do Peter Lim, que vem há muito tempo. E aí, com a troca do técnico, com a chegada do Carlos Corberán, o Valência passou a render, né? E aí está numa fase de recuperação, está numa sequência de 4 rodadas sem derrota e consegue se afastar do rebaixamento, consegue ter esse respiro e assim, por esse embalo, acho difícil o Valência correr, de fato, o risco de cair nessa temporada. E outro destaque, o Betis, porque assim, o grande jogo da rodada acabou sendo Betis e Sevilha, né? O clássico que muita gente discute se não é o de maior rivalidade na Espanha, pela questão, enfim, regional em si, né? Os dois dentro da mesma região, existe uma ebulição na Andaluzia ao redor dos 2 clubes. O Sevilha tem um domínio no clássico, né? Nos últimos anos isso vinha se reproduzindo em La Liga, mesmo com o Sevilha passando por oscilações. O Betis não vencia o Sevilha no clássico desde 2018, né? Eram mais de 6 anos sem vencer o clássico e conseguiu uma virada assim, num ambiente fantástico no Benito Villamarín. O Sevilha sai na frente, o Betis conta com o apoio da sua torcida, conta com, enfim, esse encaixe do time do Manuel Pellegrini, que cresceu muito, sobretudo depois da virada dos turnos, né? E sobretudo após o mercado de inverno, aproveitando boas contratações. O Antony a gente sempre menciona, e dessa vez ele nem participa decisivamente do jogo, né? O Johnny faz um gol, e o Johnny faz uma temporada muito boa no meio campo, né? O Johnny ex-Inter, e aí o segundo gol, o gol que sacramenta a vitória, é um gol que nasce com um lindo passe do Isco pro Cúcio Hernandes, que é outro desses novos contratados, né? O Betis, ele até tinha vencido o Sevilha há 3 anos pela Copa do Rei, um jogo que foi até importante numa campanha em que o Betis terminou campeão, mas pelo Campeonato Espanhol desde 2018 sem vencer. E uma estatística que eu achei muito louca sobre isso, né, sobre Betis e Sevilha, é que desde 1940, no primeiro clássico dentro do Benito Villamarín, o Betis não conseguia virar um jogo em que o Sevilha saía na frente dentro da casa do Betis. Então essa foi a primeira vez desde 1940 que o Betis conseguiu uma virada em casa contra o Sevilha no clássico por La Liga, assim, algo estrondoso. E assim, nesses últimos tempos, né, o Sevilha tem ficado para trás, até por questão de problemas financeiros, enfim, tem ainda um momento ou outro quase sempre na Liga Europa, né? E o título com o Mendilibar foi bastante nesse sentido. Mas o Betis tem crescido, né? Também não está numa fase tão esplendorosa financeira, mas é um clube que consegue até contratar melhor, trazer mais talentos individuais, conseguir recuperar jogadores. E tem uma tendência, né, de que o Betis frequente mais a parte de cima da tabela do que o Sevilha nessas temporadas mais recentes. Esse jogo talvez seja um ponto de virada para o Betis nesse sentido, e um ponto de virada importante, né? Pensando que o Betis é um candidato
a Conference, ainda mais pela bola que está jogando, e é um candidato a conquistar a vaga na Champions League, né? O Betis nessa sequência de vitórias. 6 vitórias consecutivas. 6 vitórias consecutivas. Já chega aos 47 pontos, se igualou ao Villarreal. O Villarreal tem um jogo a menos, né? Então ainda pode pender essa balança para o Villarreal. O Villarreal tem feito uma temporada muito boa com o Marcelino, venceu o Retafe nessa rodada, mas por momento o Betis é candidato a essa vaga na Champions, porque a La Liga deve ficar com a quinta vaga junto com a Premier League, né? E o Betis com esse crescimento, com esse rendimento todo, e ainda com essa vitória no Clássico para motivar, é essencial. E aí, assim, as cenas da comemoração foram muito legais também, né? Porque o Antony saindo com a bandeira nos ombros do goleiro, comemoraram com a torcida por mais de meia hora depois do final do jogo em si, uma festa muito intensa, né? E a torcida do Betis, inclusive, entre torcida de Sevilha e Betis, a torcida do Betis é até um pouco mais apaixonada, não, mas intensa, né? Em ações de torcida, enfim, em festa nas arquibancadas. Então esse clássico tem tudo para ser um marco dentro dessa história do clássico pro Betis. Inclusive o estádio vai fechar, né, por uns 2 anos, o Vila Marim, para ser reformado, então foi o último derby no estádio em muito tempo. E uma coisa que me chamou a atenção é como é pouco impressionante esse time do Sevilha, assim, você não olha para os jogadores, para a montagem desse time, né, que era o forte quando tinha o Monk, pegar esses jogadores subvalorizados, mesmo mais veteranos em baixa, para reciclar e revender. E quem faz isso agora parece ser o Betis, né? O Betis é uma clínica de reabilitação. Tem além do Antony, né, que a gente fala bastante, que é brasileiro e tal, mas jogadores como o Isco, Ricardo Rodrigues, Diego Lorente, várias figurinhas carimbadas, Pablo Fornals, do banco sai o Lo Celso, sai o Bacambu, né? São todos jogadores que já tiveram outros momentos na carreira e estão aí se juntando no Betis. E o mais representativo, principalmente pela vitória no Clássico, que deve ter dado um gostinho especial, é o Isco, né? Que é um pentacampeão europeu, que quando sai do Real Madrid vai pro Sevilha e não dá certo lá, né? Ele tem problemas extracampo, o contrato dele é rescindido, e aí ele acaba indo pro Betis, e ele consegue essa pequena vingança e com o toque dele, né? O passe que ele dá pro segundo gol é coisa de quem conhece muito de bola, né? Porque ele dá só um toque, tira o peso, tira a velocidade, deixa ali perfeitinha pro Coach Hernandes fazer o segundo gol do Betis. Então, é realmente um time muito interessante esse do Betis. E eu, se fosse o Antony, faria o que fosse necessário para continuar no Betis. Porque qualquer coisa. E curioso também esse reencontro do Isco com o Pellegrini, né? Eles trabalharam juntos naquele Málaga, né? No começo da década passada. Verdade. Que é o clube também, né? Da região dele, né? Ele é andaluz, mas próximo ali, mais próximo de Málaga do que Sevilha. Então tem essa reedição dessa parceria. E uma curiosidade, Matias, é que o grupo do governo do Catar tem um rumor que está sondando o Málaga, né, para comprar o Málaga. Mas só para fechar a Espanha, Barcelona... Tá mal, né? Málaga caiu para terceira. Né? Então deve tá baratinho agora, né, para comprar. E eles... há um rumor que o grupo do Catar quer comprar o Málaga para fazer o time deles da Espanha, né? Vamos ver se vai acontecer. Para fechar a Espanha, o Barcelona 4-1 no Girona, né? O Lewandowski fez 2 gols importantes ali pro time, né? Isso ajuda o Barcelona a manter ali essa distância na frente. O time ganhou com uma certa facilidade. E aí agora a disputa tá com o Barcelona 66, como o Stein falou, 3 pontos de vantagem, né? Real Madrid 63, Atlético de Madrid agora com 57 e Atlético Bilbao com 53. Sobre o Málaga, só o Málaga subiu na temporada passada, atualmente está na segunda, ele fez ioiô.
E o Isco, só para complementar também, o Isco na temporada passada ele já tinha sido eleito para o time ideal de La Liga, porque ele fez uma temporada excepcional. Acho que nessa temporada, de novo, ele é candidato e ele foi eleito o jogador do mês de março em La Liga, assim como o Pellegrini foi eleito técnico do mês de março, que enfatiza também essa fase do Betis, né? O Málaga estava até conferindo aqui, é o 15º, né, na Liga Adelante, tá apenas 6 pontos à frente do Eldense, que é o primeiro da zona de rebaixamento, né? Mas acho que tá numa posição tranquila por enquanto, né? Porque os demais rebaixados já são praticamente definidos, né? Que é o Tenerife, o Racing Ferrol e o Cartagena. A gente segue na bacia do Mediterrâneo, vamos agora para a Itália, no qual podemos dizer, né, Felipe Lobo, que a briga ficou agora entre Inter e Napoli, né? Se a Atalanta tinha alguma ambição de ser campeã, ela ficou para trás com essa derrota para a Fiorentina. Assim, já não estava exatamente no melhor, né? Ainda dava para sonhar. Acho que assim, a rigor ainda dá, né? Não é impossível, mas que é 9 o rendimento... pontos em 24. Então, o problema é que a Inter, mesmo com todos os problemas, né, de rendimento que a gente já falou, é um time que está ganhando. Até alguns dos problemas que a Inter vinha sofrendo, principalmente na primeira metade da temporada, que é os reservas do ataque não renderem, né? Nem o Taremi e nem o Arnautovic vinham rendendo. O Arnautovic, inclusive, teve muita especulação que ele poderia ter saído no começo da temporada, depois no mercado de inverno europeu, não rolou. E ele foi titular e acabou fazendo um dos gols da Inter, né? A Inter que fez um primeiro tempo bom e um segundo tempo ruim, que inclusive fez 2-0, toma um gol e depois tomou uma pressão ali que poderia ter tomado empate. Algo similar ao que aconteceu com o Napoli, né? Porque o Napoli abre 2-0 contra o Milan, um adversário mais difícil, né? A Inter pegou a Udinese e no Diego Maradona o Napoli fez 2-0, um gol com 1 minuto de jogo, depois fez 2 com um gol do Politano, depois do segundo do Lukaku. Depois tomou bastante pressão do Milan no segundo tempo. O Milan perde um pênalti com o Santiago Jiménez e acaba fazendo um gol para diminuir, mas acabou sendo pouco, né? O Jovic fez o gol. Mas poderia ter empatado o jogo também, assim. Foi uma pressãozinha do Milan ali que passou perto, assim. Mas os dois acabam se distanciando um pouco, fica essa briga entre os dois pela liderança e pelo título, né, portanto. E lembrando que a Itália é uma única das grandes ligas, acho que não só da Europa, eu ia falar das grandes ligas europeias, mas eu não lembro de nenhuma outra que exista esse regulamento, que é o spareggio, né? Se tiver empate em pontos, é outro jogo, não decide por critério de desempate, né? Título e rebaixamento não é decidido assim por critérios. E a briga boa aqui é a dos outros, né? A Atalanta acho que tá bem encaminhada, mas tem Bolonha em quarto, Juventus em quinto, Roma em sexto, Lazio em sétimo, o Lazio tá jogando agora, e Fiorentina, todos ali bem próximos. A Roma, que sonhava com vaga europeia, agora já fica mais próximo de poder sonhar até com a Champions, né? Se tiver alguns tropeços aí do Bolonha. O Bolonha sem Thiago Motta indo para Champions de novo, né? Nesse momento. Então, acho que essa briga aqui pela Champions é a briga mais interessante nesse fim de campeonato. Não, e na próxima rodada tem Atalanta e Lazio, Roma e Juventus e Bolonha e Napoli, né? Então, e Milan e Fiorentina. Muitos bons duelos. Momento ruim pro diretor de marketing do Thiago Motta, né? Porque ele é demitido, ao mesmo tempo o ex-clube dele, sem ele, é um dos mais em forma da Série A, junto com a Roma, né? São os dois times que estão em sequências de vitórias, né? Também o Claudio Ranieri elevando essa Roma, lógico que tarde demais para brigar pelo título, mas são dois times que claramente podem tentar uma vaga na Champions League. O Napoli também dando uma resposta contra o Milan, né? Tipo, passou um tempo em que tava todo mundo ali na frente, algumas semanas, ninguém tava bem, né? Tava todo mundo com
uma vitória em 5 jogos, 3 jogos sem vencer e tudo mais. O Napoli era um deles. Estava sem o David Neres, né? O David Neres voltou nesse jogo contra o Milan, depois de mais ou menos uns 2 meses sem jogar. Era um desfalque importante, né? O David Neres estava meio que substituindo a produção do Kvaratskhelia na primeira semestre da temporada, né? Ele não é tão bom, mas ele estava conseguindo fazer as coisas ali que o Kvaratskhelia fazia também, e o Kvaratskhelia foi embora, então é uma peça importante para esse time do Conte. Eu, nesse momento, apostaria quase tudo na Inter pela solidez que esse time do Inzaghi tem, já não dessa temporada, né? Mas o Napoli com o Conte também consegue ser competitivo. Então acho que é uma briga que vai durar um pouquinho mais, coloca a Inter um pouquinho à frente. E um destaque para essa rodada também, desses confrontos diretos que já aconteceram, né? Foi o Fiorentina e Atalanta, um resultado muito importante da Fiorentina. Uma vitória que, tudo bem, foi uma bobeira da zaga, mas o Moise Kean faz um lindo gol, né? Porque ele rouba a bola já aplicando um drible da vaca e aí dispara no ataque, toca na saída do goleiro. A Fiorentina muito bem nesse jogo, parou em várias defesas do Carnesec, né? A Fiorentina conseguiu criar bastante ofensivamente, assim, foi bastante perigosa nesse jogo. A Fiorentina que também é uma que mudou de treinador, né? E no caso o treinador da Fiorentina foi para o Bolonha, que era o Vincenzo Italiano, e contratou o Rafael Palladino, que veio do Monza, e está fazendo também um bom trabalho nessa mudança, enquanto a Atalanta, que durante algum momento até me recusava a descartar a Atalanta da briga pelo título, ela tem empacado nas últimas rodadas, né? Teve o confronto direto com a Inter na rodada passada, em que perdeu, e de fato por conta disso perdeu o fôlego, mas essa derrota para a Fiorentina, somado com o empate contra o Venezia e outros tropeços, acabaram segurando a Atalanta nesse sentido, né? Assim, de tentar ali acompanhar um pouquinho o ritmo da Inter ou do próprio Napoli. E no jogo da Inter, só para destacar também, assim, a combinação pelo lado esquerdo da Inter, agora que o Di Marco voltou de lesão, assim, a combinação que ele teve com o Mkhitaryan nesse jogo foi fundamental, né? Eles criaram as chances de gol, criaram os gols, jogaram muito bem. Uma diferença mínima para a Inter garantida também pelo Sommer, né? Teve uma bola ali que o Sommer faz uma defesa que eu achei que tinha batido na trave, simplesmente. Aí quando eu percebi, ele tinha feito uma defesa extraordinária, né? A Inter muito competitiva, não necessariamente brilhante, mas sabe trabalhar bem com a bola, sabe criar chances, e tem uma defesa forte também por conta do seu goleiro, né? O Sommer chegou num negócio de ocasião, mas impressionante como ele tomou conta da posição e provou a qualidade, né? Assim, que já era conhecida dos tempos de seleção suíça, de Bundesliga, enfim. Um personagem muito importante nesse ciclo recente da Inter. Temos aqui bastante gente acompanhando a live. O Caio Januário manda boa tarde. Rafael Montanaro Buenas. Paulo Duarte manda boa tarde. Lembra também, ditadura nunca mais. Giovanni Lima Montenegro, boa tarde, companheiros. Nessa tarde chuvosa em São Paulo, são as águas de março levando o verão, já diria o outro. O José Nilson pergunta aqui da minha perna. O Matheus Cremonese manda boa tarde, boa semana para todos os meio-campistas. E como é bom, apesar de tudo que fazem com ele, ter o Brasileirão de volta. O José Sobreira Targino Neto, sempre presente aqui, manda um abraço desde João Pessoa, pergunta quem deveria ser o novo técnico do Brasil. O Wanderson Santos manda um salve, também uma ótima recuperação para mim. O Délios Fernandes, manda um salve, amigos e amigas, boa semana para todos. O amigo Zé Pereira, que me emprestou as muletas, destaca aqui, né, que o volante do Dino, como é mais conhecido, o Souza, deu um passe de 3 dedos digno de Dunga no gol que sacramentou o bicampeonato paraibano do time sertanejo, golaço. O Matias Rodrigues Botelho Neto, meu xará desde BH, diz que o ponto alto do final de semana foi o título do Vila Nova, que história, estava 20 anos, né, sem ganhar o campeonato estadual. Marcelo Vieira manda um salve aos meio-campistas, saudações alvinegras, um abraço de BH para a gente.
O Wanderson diz que deseja melhoras também. O Pedro Halpe também faz a mesma pergunta, né? Quem que a gente acha que deverá ser... Não, ele pergunta quem a gente acha que será o novo técnico da seleção. Vinícius Carrijo Beber manda abraços de Bremen. Diz que somos excelentes. O Miller, saindo do Bayern, ainda tem gás para jogar em outra equipe? Então deixa essa pergunta aí para o Stein e vamos falar de Bundesliga agora, né? O Bayern ganhou do São Paulo nessa rodada, mantém a liderança e o Bayer Leverkusen segue também como vice a 6 pontos de diferença. Sobre o Thomas Miller, é uma informação da imprensa alemã, né? Nada oficial que o Bayern não vai renovar o contrato. Ele até gostaria de renovar o contrato, mas a decisão do Bayern é de não renovar. Aí o Sport Bild foi o primeiro que deu, a Kicker confirmou, e a Kicker é uma fonte muito confiável no futebol alemão, então é muito provável que isso aconteça mesmo. E existem possibilidades, sobretudo para a MLS, né? O Thomas Miller, ele vive um novo auge no período do Hansi Flick, mas ele caiu bastante de produção, né? E essa temporada ele tem entrado pouco, tem participado pouco dos jogos. Acho que a tendência mesmo é um outro lugar, e aí a MLS aparece como um destino, e acho que até um destino bem aceito pelos alemães, né? Pensando no Marco Reus aí, que conseguiu ser campeão com o Galaxy, é um exemplo possível. O Schweinsteiger também jogou na MLS no final de carreira, então é um destino que pinta para o Thomas Miller nesse sentido. Essa rodada, para os 2 primeiros, ela foi um tanto quanto protocolar, mas nem tanto assim, né? Se a gente considerar que 2 rodadas atrás, Bayer e Leverkusen tinham jogos bastante acessíveis e perderam, né? Contra a Bochum e o Bayer perdeu para o Bochum e o Leverkusen perdeu para o Werder Bremen. Dessa vez, o Leverkusen entrou primeiro em campo na rodada e venceu o Bochum, não deu essa margem ao azar, e foi uma vitória. No primeiro tempo ainda teve um susto, mas o Leverkusen teve uma produção ofensiva muito grande, poderia ter construído um placar maior, criou muitas chances de gol, né? Então 3-1 acaba saindo de bom tamanho para o Leverkusen nesse sentido, para seguir 6 pontos atrás do Bayern de Munique, que venceu o São Paulo. Uma vitória, também teve um empate do São Paulo no primeiro tempo, e aí o Bayern de Munique consegue abrir 2 gols de vantagem antes do São Paulo diminuir para 3-2 nos acréscimos. Um jogo em que individualmente os jogadores da frente funcionaram mais uma vez, né? E acho que essa sequência boa recente do Bayern, ela corresponde muito a isso, porque o Olise tem jogado uma barbaridade, o Kane tem jogado uma barbaridade. Dessa vez o Sané também ajudou, né? Marcando 2 gols. Então tem essa qualidade na frente do Bayern, que é muito importante, não só para manter o ritmo na Bundesliga, como também para trazer perspectivas na Champions. A grande questão do Bayern nesse momento é defensiva, né? Porque o Bayern de Munique teve a lesão do Ito, saiu do banco e se lesionou, sofreu uma fratura, e o Bayern de Munique está com muito desfalque na defesa, né? Considerando que Alphonso Davies não volta mais na temporada, o Neuer teve lesão grave, o Pamecano teve lesão grave, agora o Ito. Então o Bayern de Munique está tentando se equilibrar na defesa com esses tantos desfalques no momento crucial da temporada, né? Não só para não perder pontos na Bundesliga com essa ameaça do Leverkusen 6 pontos atrás no retrovisor, mas também pensando na Champions, que é o grande objetivo da temporada, né? Então improvisações acontecem, o Bayern de Munique tenta encontrar algum tipo de solução nesse momento, mas não é algo tão animador assim para o Bayern. Olhando para outras partes da tabela, acho que o grande resultado dessa rodada foi a vitória do Borussia Mönchengladbach por 1-0 sobre o Leipzig. E aí, um pouco pelo resultado, né? O Mönchengladbach tem feito uma temporada muito boa, com um time bastante coeso, ganhou por 1-0, mas criou muitas chances. O Plea fez o gol e o Mönchengladbach dominou o jogo. Mas pelo lado do Leipzig, né? O Leipzig foi ultrapassado, caiu para a 6ª posição com o Mönchengladbach na 5ª colocação, e aconteceu a demissão do Marco Rose, que, enfim, é um treinador que teve sua importância no Leipzig, principalmente por conta da conquista da Copa da Alemanha,
classificou o time para Champions, enfim, mas é um treinador que não aconteceu como o Leipzig esperava, né? Assim, faltou um pouco mais de capacidade competitiva até na Bundesliga, considerando contratações, enfim, considerando que o Leverkusen conseguiu fazer com o Xabi Alonso, o Leipzig não deu esse passo para se colocar como um candidato ao título em momentos em que o Bayern de Munique não estava muito bem, e essa temporada tem sido muito ruim do Leipzig, né? Se a gente considerar a campanha na Champions League, que foi desastrosa na fase de liga, né? O time não conseguiu classificar, não chegou vivo nem para a última rodada, e na própria Bundesliga tem derrapado bastante, né? E se você pensa na qualidade individual que o Leipzig tem, os bons jogadores, os investimentos que o time fez, né? Com o Chesco, com o Xavi Simons, com o Openda, enfim, muita qualidade para ser um time que está patinando e não sabe se vai para a Champions. E aí ocorreu a demissão do Marco Rose com a contratação do Zolt-Low, que foi por muito tempo o assistente, trabalhou como assistente no próprio Salzburg e trabalhou também como assistente do Thomas Tuchel, vai ser o interino agora até o final da temporada para tentar esse fato novo, né? Disputando ainda a Copa da Alemanha e disputando a vaga na Champions. Nesse momento, quem está na zona de classificação à Champions é o Frankfurt com 48 pontos, e o Frankfurt teve uma vitória muito importante num jogaço contra o Stuttgart, assim, um jogo de muitas ocasiões de gol, muitas chances para os dois lados. O Götze fez o gol e devolveu a terceira colocação isolada para o Frankfurt. E o Mainz está na quarta colocação, perdeu o embalo um pouquinho nessas últimas rodadas, né? Tinha empatado com o Freiburg na rodada anterior, e nessa rodada perdeu para o Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, que é o 10º colocado com 38 pontos, então está a 7 pontos da zona de Champions, com 7 rodadas para acontecer. Não é uma situação tão favorável para o Borussia Dortmund, mas é um sinal de vida importante. E esse jogo teve até uma curiosidade, né? Porque quando você pensa em escanteios, você pensa que o zagueiro estará na área para cabecear a bola. O Schlotterbeck virou batedor de escanteio do time nessa rodada e deu 2 assistências. Então, sim, é um zagueiro que tem essa qualidade no passe longo, né? A gente vê isso, especialmente nesse período do Dortmund, essa saída de bola com ele é muito importante. E dessa vez ele virou cobrador de escanteios do time e deu 2 assistências. Então, uma curiosidade, um Dortmund que não é confiável, né? Um Dortmund que tem penado bastante. E, assim, pensar nessa situação de Champions, como não tem nenhum time tão firme assim, tem muita coisa aberta, né? Tem muita gente que ainda pode ter um embalo nessa reta final e, porventura, brigar por essa, especialmente pela quarta vaga que está com mais nesse momento. É uma temporada tão estranha do Leipzig, né? Porque se você olha, ainda está na briga por vaga na Champions League, está na semifinal da Copa da Alemanha ainda, né? Pode conquistar mais uma. Mas, de repente, a fase da Liga da Champions League foi horrível. O que naquela hora, né, como é o começo de temporada, você fala, talvez só uma pane na máquina ali. Mas também algumas goleadas, né? Levou 5-1 do Wolfsburg em casa, levou 5-1 do Bayern também sem competir. E esse último passo, né, que o Leipzig não deu ainda, que é o de brigar pelo título da Bundesliga, realmente não parecia que ia vir com o Rose. Mas o que é curioso é que o Leipzig passou muitos anos sem demitir treinador. Foi basicamente desde que voltou, desde que subiu para a Bundesliga, alguns anos antes ainda, já, mas até o Jesse Marsch, os treinadores saíam ao fim da temporada, iam para outros lugares muitas vezes, que eles sempre foram muito bons em encontrar esses treinadores jovens, mas desde o Marsch já é a terceira demissão em meio de temporada em coisa de 4 anos, né? O Tedesco também, foi como o Rose assumiu, e agora o Marco Rose. E teve um momento ali que a galera virou e falou, será que o Klopp vai... porque o Rangnick fez isso, né, algumas vezes, quando ele era diretor esportivo do Leipzig, mas não foi o caminho que o Leipzig decidiu nesse momento. Bem, vamos para a França agora, Felipe Lobo, já que o Paris Saint-Germain está a uma vitória, né, de confirmar o título, porque
já é o campeão, né? Eu acho que não vejo aí o Mônaco ou o Olympique, né, ganhando todos os jogos e muito menos o Paris Saint-Germain perdendo as próximas partidas, né? Faltando 7 rodadas para o fim do campeonato, a equipe da capital tem 21 pontos de vantagem sobre o vice-líder do Principado. Agora a questão é se vai ganhar invicto, né? Nesse fim de semana venceu o Saint-Étienne, o que já foi um clássico, né? Assim, já foram duas grandes potências aí do futebol francês, inclusive Passou durante um tempo o recentemente, Saint-Étienne... né? O Saint-Étienne durante muito tempo teve mais títulos do que o PSG. O PSG só consegue passar nessa era qatariana, né? Na temporada retrasada acabou passando. E 6-1 do PSG, mas a gente falou algumas vezes aqui, esse PSG do Luiz Henrique sem nenhuma estrela global, né? Não é que não tem estrelas, não tenha grandes jogadores, obviamente não é isso, continua sendo um time de excelentes jogadores, mas é um time muito mais coeso e agora a gente está na 27ª rodada, 22 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. Nenhum time conquistou a Ligue 1 invicto. Então seria um feito realmente para ficar na história, porque é algo muito, muito difícil. A gente sabe que ser campeão invicto em qualquer campeonato, em qualquer formato de campeonato, inclusive, né, é muito difícil. Mas em pontos corridos é muito mais, porque tem mais jogos, né, mais chances de você perder um joguinho. Tanto que a gente raramente vê e o time está conseguindo aí um desempenho melhor do que dos tempos de Mbappé ou do Neymar e depois quando teve os 3 juntos. É um time muito mais coeso. E, de novo, a gente falou várias vezes, o PSG tinha capacidade de montar grandes times com todo o dinheiro que tem, sem precisar só ficar contratando estrelas, né? Fazer pegar as maiores estrelas do mundo, né? E acho que, na verdade, o PSG não aprendeu isso. Ele, sem querer, acabou caindo nisso, né? A sensação que dá não é que eles planejaram, porque eles falaram sobre planejar isso, não sei o quê, várias vezes. E, no fim, eu acho que acabou acontecendo meio que uma conjunção de fatores, né? O Messi saiu, o Neymar saiu, e aí o Mbappé foi embora, e aí acabou meio que foi o que aconteceu, não exatamente por planejar. Mas hoje é um time muito mais sólido, né? Muito mais entrosado e muito mais interessante. E que finalmente o Luiz Henrique conseguiu dar a cara dele no time, né? Que era uma coisa que nessa temporada ele conseguiu isso com mais força. A gente viu isso também na Champions. Mas em outras temporadas a gente via coisas do Luiz Henrique ali. Ele é um técnico que tem uma parte autoral forte também, mas que tinha muitos problemas, né? Justamente porque quebrava aí nessa coisa das superestrelas. Então, bem interessante como o PSG conseguiu fazer isso, né? Eu até fui comparar um pouco os números. O aproveitamento do PSG nessa temporada é o maior da era qatariana. O PSG teve sua maior pontuação nesses títulos desde 2012 e 2013, em 2015 e 2016, que era um time que era treinado pelo Laurent Blanc. Foi o auge do Ibrahimovic no PSG, né? Ele fez 38 gols só na Ligue 1 naquela temporada e o PSG conseguiu 96 pontos. Nessa temporada, o PSG não pode conseguir 96 pontos porque a Ligue 1 diminuiu o número de participantes, né? Agora são 34 jogos, antes eram 34 desde a temporada passada. Mas o PSG tem um aproveitamento superior a esse da temporada 2015 e 2016. Nesse período todo, somente o PSG, o melhor desempenho em relação ao mínimo de derrotas, foram 2 derrotas em 2015 e 2016 e também em 23 e 24. Mas na temporada passada era um time que empatava muito, né? E foram 10 empates. E era um time que também, às vezes, ficava muito no limite dos jogos. Nessa temporada tem sido um PSG muito dominante. E aí outra estatística que eu fui olhar, que mostra como esse PSG vem sendo o mais dominante, é que o ataque do PSG já está com a melhor média de gols nesse período todo. Então o PSG
está com uma produção ofensiva muito grande, né? São 79 gols nesses 27 jogos, média de quase 3 por jogo. E o PSG ele só está a 2 gols de atingir a marca de 81 gols na temporada passada. Isso é muito importante, né? Assim, para mostrar como mudou um pouco esse caráter do time em relação à temporada passada, que ganhava mais no limite. Dessa vez tem sido uma fluidez maior, até uma fluidez coletiva maior, pensando no retrato da grande mudança do ataque, que é a saída do Mbappé, né? Tem sido um PSG muito mais produtivo ofensivamente, mesmo sem ter esse grande astro. Uma outra coisa acontecendo na França é a derrocada do Olympique de Marseille, né? 4 derrotas em 5 rodadas, e é um time bom, né? Tipo, teve muito investimento nesse time. Alguns que não deveriam ter sido feitos, mas outros bons, né? O Benacer, o Guarri, jogadores de alta qualidade e treinados pelo De Zerbi, que também trajetória curiosa de carreira, né? Porque ele tava lá no auge com o Brighton, era tipo, o Guardiola tava falando que ele tinha reinventado o futebol, ou alguma coisa assim, e acho que ele chegou a ser candidato ao cargo do Liverpool brevemente, mas foi e ele tava fazendo uma boa temporada, a vaga na Champions parecia certa, né? Mas agora tá bem mais aberta, porque o Marseille tem 49 pontos, Nice e Lille 47, Estrasburgo 46 e Lyon 45. Estrasburgo que tá crescendo, né, com o Andrei Santos e mesmo dono do Chelsea, né? Então, quando os dois chegarem na Champions League vai ser divertido. Eu gostaria que os dois chegassem no Mundial de Clubes, porque aí eu queria ver qual a FIFA excluir um deles. Esse foi um fim de semana de clássicos, né? E um dos clássicos que a gente pode falar é dos donos americanos, porque teve um Strasbourg e Lyon, e aí Strasbourg conseguiu uma vitória excepcional por 4-2, né? O Andrei Santos fez gol, outro que participou muito bem foi o Valentim Barco, né? Que tá emprestado ao Strasbourg, chegou a dar uma assistência linda e uma vitória que fez o Strasbourg passar o Lyon, né? Com péssimo gerenciamento de carreira do Barco, né? Porque já o Barco não sabe nem em que posição ele se encaixa, né? Assim, jogou de lateral em alguns momentos, no Boca era muito mais um ponta, agora no Strasbourg está jogando de volante ao lado do Andrei Santos, e é um talento imenso, assim, inegavelmente. E essa rodada, os outros 2 clássicos foram o Clássico do Norte, né? Que é o clássico entre Lille e Lens. O Lille conseguiu a vitória por 1-0 ali num erro da defesa. E o Lille está nessa briga também, né? O Lille de ótimo papel na Champions League, já encostou no Nice para brigar por uma vaga na Champions. E o Mônaco venceu o Nice no derby do Sul, né? Da Costa Azul da França. O Mônaco venceu o Nice por 2-1 e o Mônaco assim, assume a vice-liderança e tem um time muito interessante, né? Pensando na juventude, por exemplo, o Bieret, que é um atacante que foi contratado agora, está fazendo gol para caramba, o dinamarquês, marcou também no Clássico, ajudou a reação, né? Do Mônaco nessa partida, uma vitória bastante importante nesse contexto de campeonato, e ainda mais olhando, né, como o Bonsa bem falou, o jeito como o Olympique de Marseille está derretendo, e mais uma vez com o seu técnico arrumando briga, né, porque foi uma constante, assim, se a gente pensar nos últimos técnicos que passaram pelo Olympique de Marseille, acumularam rusgas, e não é diferente com o De Zerbi, né, já, enfim, colocar o cargo à disposição, já bateu de frente em relação à crítica, é algo que também vem atravancando o Olympique de Marseille nessa temporada. E, bom, se a gente passa agora para as quartas de final da Copa da Inglaterra, eu não lembro de uma edição recente da Copa da Inglaterra tão animada quanto essa, né? A gente vai ter aí uma semifinais, né, bastante interessantes, né? Tirando o Manchester City, que nos últimos tempos ganhou algumas Copas, né? Os demais estão numa fila aí considerável, né? O Aston Villa não ganha desde 1957, o Nottingham Forest não ganha desde 59 e o Crystal Palace nunca ganhou, né? Então, e sendo que a última final que o Palace jogou foi em 2016 contra o United.
Os jejuns do Villa e do Forest são especialmente interessantes porque eles tiveram momentos de ouro, né? Desde então, né? O Villa foi campeão europeu, inglês, o Nottingham Forest teve um momento com o Clough. Curioso que o Clough nunca tenha ganhado, né? Porque ele passou muito tempo no Forest, chegou em uma final só em 91, mas não. Que perde pro Tem algo a acrescentar. E ganhava a Copa da Liga, né? Foram 4 títulos da Isso. Copa da Liga e nenhum da Copa da Inglaterra. E nenhum da Copa da Inglaterra. Então, assim, animado, né? Mas até o campeão não ser o Manchester City, eu ainda vou segurar um pouco, né? Podia ter sido o Bournemouth, porque, assim, né, nessa semifinal, né? Poderia. O Bournemouth é um ótimo time também, né? Assim, acho que é legal porque essa foram quartas de final que chegaram muitos desses trabalhos de segundo, terceiro escalão da Premier League que a gente elogia porque eles são bons, né? Tanto em prospecção de jogadores quanto de trabalho técnico, mas que na Premier League geram, sei lá, 10º lugar, porque é o que tem, né? Alguém tem que ser 10º. Mas, por exemplo, o próprio Fulham, que levou 3-0 do Crystal Palace, né, é um bom trabalho do Marco Silva, tá fazendo uma boa Premier League. Levou do Crystal Palace, que durante muitos anos queria montar um time que jogasse que nem esse do Oliver Glasner tá jogando, né, porque era um time que passava muitos anos só sobrevivendo na Premier League, futebol muito chato, não parecia mostrar um teto muito alto, quase em nenhum momento, mas agora chega numa semifinal de Copa da Inglaterra, passando por cima do Fulham. Então é um resultado muito expressivo, né? E o Forest, né, que deve se classificar para a Champions League, passando pelo Brighton, que também não precisa se estender muito sobre como tem sido um clube importante nesses últimos anos, e o Bournemouth recebendo o City, fazendo o City suar um pouquinho. O Haaland perdeu pênalti também no começo do jogo, perdeu gol, teve circunstâncias também, no fim o City virou meio que cedo, mas o Bournemouth, a visão do time, né, com o Iraola quando ele é contratado, acabou se concretizando porque é um time bastante competitivo, né? Agora a gente vai ter, por exemplo, o Forest contra o City, né? O Forest complicou o City nessa temporada e é um time, pelo que os dois jogaram nessa temporada, capaz de eliminar o Manchester City. E acho legal também do outro lado, além dessa história do Palace, o Aston Villa se reerguendo, né? Assim, depois de um tempo que passou bem relevante, tá agora não só de Champions League, brigando no topo da tabela da Premier League e tem uma boa chance de chegar na final de Copa da Inglaterra e talvez até ser campeão. E passando pelo resto do velho continente, tivemos alguns clássicos interessantes nesse final de semana. Um final de semana bem agitado em outras ligas da Europa, né? Começando pela Grécia, que teve um Olympiacos e Panathinaikos, um 4-2 para o Olympiacos, que, como deveria se esperar, teve uma briga, né? E o Rodinei até acabou envolvido na confusão ali, não chegaram às vias de fato, mas Rodinei segurando a camisa do adversário, enfim. O Olympiacos com um resultado muito importante, né? Tem a reta final do Campeonato Grego, que é um quadrangular ali com os melhores colocados na fase de classificação, e o Olympiacos desde já abre 10 pontos de vantagem, uma vantagem muito importante para buscar esse título e até para encerrar um jejum do Olympiacos, né? Porque, enfim, desde que o Olympiacos ele vive o seu grande salto, né, de domínio no Campeonato Grego na segunda metade dos anos 90, obviamente antes tinha muitos títulos, mas desde então é uma hegemonia impressionante, nunca o Olympiacos ficou mais do que 2 temporadas sem vencer o título grego, e um desses jejuns, entre aspas, é justamente o atual, porque os últimos 2 títulos foram de AEK e PAOK. Então tem essa possibilidade, né, do Olympiacos conquistar esse título, que seria muito simbólico, pensando no centenário do clube, logo após uma temporada em que o time conquistou a Conference, né, e é o título mais importante do futebol grego no âmbito de clubes, essa Conference, é o único título continental de um clube grego, e reafirma o bom trabalho do Mendilibar, né, que se a gente citou que ele conseguiu fazer no Sevilha de maneira até meio repentina, assumindo um time que estava capengando no meio da temporada,
para conquistar a Liga Europa. Ele já tinha levado o Olympiacos ao título da Conference e agora pode ser campeão grego. O Olympiacos geralmente, né, tem muitos técnicos espanhóis, portugueses, são geralmente os que estão bem no futebol grego. O Mendilibar renova um pouco esse caráter. Na Eredivisie, um clássico que basicamente definiu o título, né, pensando já na ultrapassagem que o Ajax tinha conseguido sobre o PSV nas últimas rodadas. O PSV fazia uma campanha muito boa, mas vinha perdendo fôlego, e o Ajax, treinado pelo Francesco Farioli, ganhou o corpo nas últimas rodadas, conseguiu a ultrapassagem, vem em sequência invicta, e no confronto direto no clássico conseguiu uma vitória por 2-0, que permitiu abrir 9 pontos de vantagem, né? 27 rodadas até agora. O campeonato holandês tem 34 rodadas, então essa vitória praticamente encaminha o título do Ajax, com 2 personagens brasileiros, né? O Lucas Rosa, o lateral, que chegou, os dois chegaram na janela de inverno, na verdade. O Lucas Rosa, o lateral, que veio do Valladolid, ele dá uma assistência para o primeiro gol do Klaassen, né? Uma assistência de cabeça, e depois, assim, o lance é todo mérito do Bertrand Traoré, mas o lance nasce em uma ligação direta do Matheus, o goleiro, né? O Matheus, que jogou por muito tempo no Braga, que é irmão do Moisés, né? Meio-campista do Palmeiras, campeão brasileiro. O Matheus tem uma história muito bonita no Braga, foi nesse meio de temporada para o Ajax, até ficou um pouco marcado de um jeito negativo na eliminação na Liga Europa contra o Frankfurt, que ele acaba falhando em um dos lances, né? Foi uma goleada do Frankfurt por 4-1, mas ele tem ganhado sequência e consegue, né, participar, fez defesas importantes também nesse clássico contra o PSV, dá essa assistência, ajuda nesse momento positivo ao redor do Ajax. E no campeonato turco teve o clássico entre Beşiktaş e Galatasaray, né, que não é o principal clássico do país, é o Fenerbahçe e Galatasaray. Mas esse é o clássico europeu, né? É o clássico dos dois times que estão localizados ali na região europeia, né, da cidade de Istambul. O Beşiktaş venceu por 2-1, num jogo também cheio de expulsão, de gols bonitos, de confusão. 2 portugueses ajudaram o time, né, o Rafa Silva e o Gelson acabaram marcando os gols. O Torreira marcou o gol do Galatasaray, até uma pancadaça de fora da área. E esse resultado é importante, sobretudo para o Fenerbahçe, porque o Beşiktaş faz uma temporada ruim. O Beşiktaş já está fora da disputa por título, assim, e é uma temporada como a passada, em que o time troca técnico, né? O Solskjaer é o técnico atual, fez boas contratações, mas o time não deu liga no campeonato turco, está na 4ª colocação, ainda deve ir para outras competições europeias, mas vaga em Champions já está distante. Mas o Galatasaray, ele perde a invencibilidade e agora tem uma vantagem de 6 pontos para o Fenerbahçe. O Fenerbahçe com um jogo a menos que o Galatasaray, então tem uma esperancinha de título ainda para o Fenerbahçe. Não acontece mais o confronto direto, né? São 27... O Galatasaray tem 28 jogos, o Fenerbahçe tem 27, e são 36 rodadas no campeonato turco, porque está tendo uma mudança em relação ao número de times, até por conta do terremoto, né? Quando aconteceu o terremoto, mexeu com essa relação de clubes por conta do rebaixamento. Mas o Fenerbahçe fica vivo, o Fenerbahçe que, enfim, chama muita atenção por conta do José Mourinho, não tem feito uma campanha exatamente impecável, né? Tem alguns tropeços, empatou o clássico quando teve o clássico algumas rodadas atrás na casa do Galatasaray, mas ainda pode criar essa mínima esperança com a ajuda do Beşiktaş. E Lobo, só passar aqui também para contextualizar como está a disputa da Champions League feminina, né, que teve rodada ao longo da semana passada. É isso, teve rodada, só para passar aqui como ficou o panorama, né? Até foi uma mudança que a UEFA eu achei inteligente de fazer, de colocar os jogos depois da data FIFA, né? Normalmente os jogos da Champions são de terça e quarta, na semana passada foi na quarta e quinta, para aproveitar que eram dias com poucos jogos, né, no mundo do futebol masculino. Então achei interessante, mas algumas das coisas. O Real Madrid e Arsenal, o Real Madrid tem se fortalecido
no futebol feminino, tinha vencido o Arsenal, que é um time já forte no futebol feminino, em casa, né, na Espanha por 2-0. O Arsenal precisava reverter esse placar e reverteu. Fez 3-0 no jogo de volta, eliminou o Real Madrid e avança para a semifinal. Alguns confrontos acabaram sendo 2 vitórias, né, nos 2 jogos. Então o Lyon venceu o Bayern de Munique 2 vezes, venceu fora de casa por 2-0 e depois venceu em casa por 4-1. O Barcelona também fez 4-1 no Wolfsburg, na Alemanha, e 6-1 em casa. Barcelona continua fortíssimo candidato em todos os campeonatos que disputa no feminino, né? É um time dos mais perigosos. E um confronto que foi bastante esperado e teve uma repercussão grande, foi Chelsea e Manchester City, porque são 2 times de ótimo nível no futebol feminino, né? E o Manchester City venceu o primeiro jogo por 2-0. O Chelsea vinha no embalo muito forte e conseguiu fazer a virada. Fez 3-0 no jogo de volta. Eliminou o Manchester City no jogo de volta. O Manchester City com vários problemas de desfalques, né? Até lá no nosso grupo de membros, o pessoal estava falando, tinha poucas jogadoras no banco do Manchester City nesse jogo de volta. E agora as semifinais aí prometem, porque aí os times... Só sobrou carne de pescoço agora, né? Então, Arsenal enfrenta o Lyon e o Barcelona enfrenta o Chelsea. Esses 2, inclusive, já decidiram a Champions League, né? Os jogos serão no dia 19 de abril. Esse jogo de ida. Então, vai ser bem interessante, porque agora, desses 4 times, os 4 têm condições de levantar a taça. O Barcelona é muito, muito forte, mas o Chelsea é muito forte também. Então não será uma surpresa se o Chelsea conseguir pelo menos complicar a vida do Barcelona um pouco, né? Então vai ser interessante de ver. E Arsenal e Lyon... Bom, o Lyon é o maior vencedor, né, na era Champions League aí, e o Arsenal é um time que vem buscando chegar. O Arsenal, ao contrário do masculino, já venceu a Champions League no feminino. Tenta voltar a esse posto, né? Então vai ser, a partir do dia 19, as semifinais da Champions League feminina. E só fazendo aqui um pequeno giro sudaca, né? Já que teremos a fase de grupos da Libertadores a partir de amanhã e também da Sul-Americana, mas outro clássico realizado neste final de semana foi em Córdoba, né, que disputa com Rosário o posto de segunda maior cidade da Argentina, e o clássico entre Belgrano e Tajeres terminou empatado em 1-1 no Gigante de Alberdi, né? O Tajeres saiu na frente com o atacante maranhense Rick, ex-Ceará e Ludo Goretes, e o Belgrano chegou à igualdade com o veterano Franco Jara cobrando pênalti, né? O adversário do São Paulo na Libertadores não vence há 9 partidas nessa temporada, ocupando apenas a 10ª posição do Grupo B no Apertura, e foram eliminados na primeira fase da Copa Argentina pelo Deportivo Armênio da 3ª divisão. Já os Piratas são os 12º colocados no Grupo A e não derrotam o arquirrival há 7 anos, quando venceram um amistoso por 2-1. Em partidas oficiais, o jejum aumenta para 19 anos e 20 partidas, em vitória válida pela antiga Primeira B Nacional, pelo mesmo placar em abril de 2006. Pela primeira, a última vitória do Belgrano foi em novembro de 2001, com gol solitário de Cani Lopes. A gente vai agora para o Uruguai, já que o Martín Lazarte foi demitido do Nacional após derrota em casa por 2-1 para o surpreendente Juventud de Las Piedras. Os tricolores ocupam a 7ª colocação com 13 pontos na Apertura, enquanto os pielhenses são os terceiros com 17, 4 pontos atrás do líder Liverpool, do artilheiro Abel Hernandes, 8 gols em 9 jogos. Essa foi a 4ª passagem do Lazarte pelo clube, uma como jogador e 3 como treinador, tendo participado da conquista da Libertadores e do Mundial em 1988 e do bicampeonato uruguaio em 2005 e 2006. A gente volta na sexta-feira que vem, a partir das 14 horas, trazendo aí os destaques
das competições continentais aqui na América do Sul e também das Copas Nacionais na Europa, além da Premier League, né, que tem rodada aí nesse meio de semana. Até lá, tchau, tchau.